Então chegamos na aula 01, sobre este curso sobre a reforma tributária, com foco nas atividades do Polo de Confecções, especificamente no Agreste de Pernambuco. Se você está vendo esse vídeo, mas ainda não viu o vídeo de introdução deste curso, eu recomendo fortemente que você faça isso. Neste vídeo introdutório, nós falamos tanto sobre quem é o nosso público-alvo, a quem se destina este curso, bem como falamos sobre a metodologia dele. Então é importante que você tenha essa noção de a quem se destina, qual é a metodologia e também um pouco de como será a interação e o feedback. Então, eu recomendo fortemente que você vá ao vídeo introdutório e então venha aqui à aula 01. Para você que já viu o vídeo introdutório, seja bem-vindo. Aqui nós efetivamente começamos o nosso curso. E, obviamente, como a reforma tributária trata de um tema de amplitude e de complexidade, é natural de que antes que a gente possa entrar em algum pormenor que tenha impacto relevante no setor têxtil, que é exatamente o alvo do nosso curso e o centro da nossa abordagem, é interessante que nós tenhamos antes uma visão geral, digamos assim, uma primeira vista. É claro que reforma tributária, a esta altura, já é algo que nós temos ouvido falar com muita frequência, seja por meio dos telejornais, da mídia jornalística de um modo geral, ou mesmo das mídias sociais. Há muita coisa sendo falada e sendo produzida, mas é importante que a gente pelo menos tenha assim a clareza sobre, afinal de contas, o que é esta reforma tributária. Bom, nós precisamos partir de qual seja o seu fundamento legal. Por isso que eu já estou colocando aqui que há dois diplomas legais, a Emenda Constitucional 132 de 2023 e a Lei Complementar 214 de 2025, de janeiro deste ano. Então são estas duas normas que hoje nos orientam em relação às mudanças que já estão acontecendo e que serão implementadas, portanto, ao longo dos anos. Mas uma coisa que eu chamo a sua atenção nessa nossa visão geral é que quando nós falamos da reforma tributária, talvez seja interessante nós termos a consciência de que esta reforma tributária talvez seja apenas uma de outras tantas reformas na área da tributação no Brasil que certamente acontecerão ao longo dos anos. Então, isso é importante, por quê? Porque quando a gente fala de reforma tributária, nós estamos falando desta reforma que está sendo implementada, da reforma tributária sobre o consumo. É importante que você tenha este recorte. A reforma tributária que está sendo implementada, efetivamente estará sendo implementada a partir de 1º de janeiro de 2026, é a reforma tributária sobre o consumo. É importante que a gente tenha esse entendimento, porque a própria Lei Complementar 214 de 2025, quando ela vai tratar do que nós chamamos de hipótese de incidência, que é exatamente a previsão das circunstâncias em que faz nascer a cobrança, faz surgir a cobrança dos determinados tributos. Então isso é o campo de incidência, ou hipóteses de incidência. Bom, o artigo 4º da Lei Complementar 214, ele diz isso que você está vendo aí. O IBS e a CBS, e neste momento dou uma pausa para dizer a você que não se preocupe com as siglas, porque ao longo deste curso a gente vai falar bastante sobre o IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, e a CBS, a Contribuição sobre Bens e Serviços. Pois bem, estes dois tributos, diz a leitura do artigo 4º, incidem sobre operações onerosas com bens ou com serviços.
Então, por isso é que essa reforma tributária é a reforma tributária sobre o consumo, porque ela diz respeito a toda vez que ocorre um fornecimento em que há uma contraprestação de bens ou de serviços. E veja, falar de bens ou de serviços é algo extremamente abrangente. A própria lei complementar trata um pouco sobre as definições destes termos, que foge ao nosso escopo aqui. Mas o parágrafo 2º, ele esclarece o que são essas operações onerosas. E ele diz: para fins do disposto neste artigo, considera-se operação onerosa com bens ou serviços qualquer fornecimento em que haja uma contraprestação. Ou seja, nós não estamos falando aqui de uma doação, mas também nós não estamos falando apenas no pagamento em moeda corrente. Nós estamos falando em qualquer fornecimento de bens ou de serviço em que haja uma contraprestação, ou seja, em que há uma contrapartida ao recebimento deste bem ou deste serviço que é fornecido, o que inclui, obviamente, compra e venda. Claro que este parágrafo 2º traz alguns incisos exemplificativos de várias hipóteses dessa operação onerosa com bens ou serviço de qualquer fornecimento com contraprestação. Mas para fins do nosso propósito aqui, a compra e a venda obviamente se insere dentro da hipótese de incidência. Portanto, nós estamos falando de uma reforma tributária que alcança o consumo de bens ou de serviços. Mas se é assim, talvez a gente possa fazer a seguinte pergunta: que outro tipo de reforma tributária viria nos anos subsequentes? Bom, esta reforma tributária, como ela lida com o fornecimento de bens e de serviços, veja, ela não alcança a renda e o patrimônio. Por que ela não alcança a renda e o patrimônio? Porque ela tem a ver apenas com o fornecimento. Ou seja, o auferimento de renda não está sendo tratada nesta reforma agora, que é a reforma tributária sobre o consumo. Então, a mesma coisa pode se dizer em relação ao patrimônio. Existem tributos que incidem somente pelo fato de você ser possuidor de algum patrimônio. Então, seja auferir renda ou possuir patrimônio, estes tributos que já existem em relação à renda e o patrimônio não mudarão em absolutamente nada. Nós estamos falando, por exemplo, do imposto de renda da pessoa física, do imposto de renda da pessoa jurídica, da contribuição social sobre o lucro líquido das pessoas jurídicas, ou nós poderíamos falar aqui no imposto de transmissão de bens imóveis, ou no imposto de transmissão de causa-morte e doação, o ITCMD, ou ainda do fato de você possuir um patrimônio, como o imposto de propriedade territorial urbana, ou ainda o IPVA, o Imposto de Propriedade Veicular Automotiva. Então veja, esses tributos eles falam de renda e patrimônio, portanto estão fora do alcance desta reforma tributária, que é uma reforma tributária sobre o consumo. É muito importante esclarecer isso já de partida nessa visão geral. Mas nós poderíamos falar também sobre os tributos e até outras rúbricas que não são tributos, que também existem e que não são alcançados. E a gente está falando, por exemplo, da reforma que poderá vir sobre a folha de pagamento. Nós temos aí o INSS dos segurados empregados, o INSS dos contribuintes individuais e de outros contribuintes do INSS. Nós estamos falando da contribuição patronal das pessoas jurídicas, ou seja, aquele INSS sobre a folha, ou o seu substituto, que é a contribuição previdenciária sobre a receita bruta, e até aquelas rúbricas que não são tributos, como, por exemplo, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Então, para que a gente, nessa visão geral, tenha isso muito claro, a reforma tributária que está sendo implementada é a reforma tributária sobre o consumo, e nada altera aqueles tributos que têm a ver com renda e patrimônio, e nem mesmo aqueles tributos que incidem sobre a folha de pagamento. Uma vez que a gente compreende isso,
O que exatamente vai mudar com a reforma tributária sobre o consumo em relação aos tributos que temos hoje e como será depois de implementada essa reforma tributária? Para isso, eu queria separar aqui para você, primeiro por ente ou por polo ativo dos tributos. O polo ativo é aquele que recebe da Constituição Federal o poder-dever de instituir e cobrar o tributo. E aí, portanto, nós temos os tributos federais, estaduais e municipais. Pensando nos tributos federais, estes que estão aí é que serão afetados. O PIS e a COFINS, que são contribuições especiais, e também federal, um imposto aí que é o IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados. Eu vou colocar um asterisco aí no IPI para dizer que o IPI ele somente deixa de existir para aqueles produtos que não têm concorrência, digamos assim, com produtos fabricados na Zona Franca de Manaus. Agora, para aqueles produtos que também são fabricados na Zona Franca de Manaus, o IPI vai continuar existindo, que é para que possa haver a continuidade dos benefícios, da razão de ser da Zona Franca de Manaus. Agora, em relação ao PIS e a COFINS, estes deixarão de existir depois que estiver plenamente implantado a CBS, a Contribuição sobre Bens e Serviços. Do ponto de vista estadual e do ponto de vista municipal, nós temos as mudanças mais profundas, porque do ponto de vista estadual temos o ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. O ICMS é a maior fonte de arrecadação dos estados. O ISS, o Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, por outro lado, é a maior fonte de arrecadação tributária dos municípios. Então, com isso, você já percebe que estes dois impostos deixarão de existir e, em seu lugar, surgirá o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. Aqui cabe uma reflexão importante sobre por que nós temos, então, CBS e IBS. Por que, então, nós não temos uma única sigla, por exemplo, que compreenda os dois? Bom, é preciso que você saiba, antes de qualquer coisa, que no país, no Brasil, nós temos uma teoria, que é a teoria aceita pelo Supremo Tribunal Federal, que a gente chama de teoria pentapartite, ou seja, nós temos o tributo como um gênero e nós temos as espécies tributárias. E aí isso existe exatamente em razão dessa divisão do IBS e CBS. Por quê? Nessa teoria das 5 espécies tributárias, nós vamos ter os impostos e nós vamos ter as contribuições especiais. Essas duas espécies são exatamente as espécies onde nós temos a maioria dos tributos. Fora isso, nós ainda vamos ter as taxas, os empréstimos compulsórios, contribuição de melhoria, que está fora aqui da nossa discussão. Mas veja, como nós temos essas espécies separadas, há um tratamento específico para os impostos e há outro tratamento específico para as contribuições especiais, que não vem ao caso nós aprofundarmos isso. Mas é apenas em razão disso, ou seja, de nós termos um tratamento legal diferente para impostos e para contribuições especiais, que nós temos também aqui a figura dos impostos, o imposto sobre bens e serviços e a contribuição sobre bens e serviços, digamos assim, que separadas. É claro que aonde vai incidir a CBS, também incidirá o IBS. São irmãos gêmeos inseparáveis, mas precisam ter esse tipo de definição nominal distintas em razão das regras legais para essas espécies tributárias. Uma coisa que talvez seja importante, você já deva ter ouvido falar de uma expressão chamada de IVA dual. Bom, de onde vem essa expressão IVA dual? O dual vem exatamente de dois, CBS e IBS. E a expressão IVA é uma expressão utilizada correntemente em diversos países para exatamente este tipo de forma de tributar. Você tributa sobre o valor agregado, daí IVA dual.
Sobre valor agregado, não se preocupe, nós vamos ter uma aula inteira para falar sobre a importância do valor agregado para a reforma tributária sobre o consumo. Mas em tela você tem então a visão geral. É exatamente esta mudança que vai acontecer. O COFINS, o PIS deixarão de existir completamente e nós teremos a CBS. O IPI com essa observação. Então estes são os federais. Os estaduais, o estadual e o municipal é o ICMS e o ISS. Sim, esses dois tributos deixarão de existir e em seu lugar nós teremos o imposto sobre bens e serviços. A pergunta agora que você deve estar fazendo é: quando isso acontecerá? Em que momento a extinção desses antigos tributos ocorrerá e surgirá os novos tributos CBS e IBS? Para isso é importante que a gente tenha um olhar para o cronograma de implantação. Eu preciso destacar para você que a discussão sobre uma reforma tributária ela não é nova no país. Haja vista essas siglas que mencionamos, que nos mostra como o campo tributário no Brasil ele é complexo. Há quem chame de um verdadeiro manicômio, porque nós temos uma complexidade enorme. Veja, se nós só destacássemos essas duas contribuições, PIS e COFINS, só aí nós já teríamos um tratamento muito complexo. Porque se for uma empresa do regime do lucro presumido, veja, você tem uma alíquota menor que incide sobre o faturamento. Essa é a modalidade mais simples. Para empresas do lucro real, você já tem a figura da não cumulatividade, ou seja, você tem crédito na aquisição, débito na saída e depois faz uma apuração de confronto. Os créditos confrontados com os débitos e verifica-se se houve valor a recolher, se os débitos forem maiores, ou se os créditos forem maiores, créditos a transportar para os meses subsequentes. Só que isso não é tudo. O PIS e a COFINS também tem regras específicas a depender do produto. Então, cada produto tem a sua identificação, tem a sua nomenclatura, o seu NCM, e vai dizer se esse produto, por exemplo, vai sofrer a incidência da alíquota padrão, se vai ser um tributo chamado de monofásico, ou seja, ele incide no início da cadeia e depois as demais cadeias desse produto são liberadas do tributo, se se trata de alíquota zero, e aí a gente tem uma complexidade enorme. Se você pensa não no PIS e COFINS, mas no ICMS, aí cada estado tem as suas regras. E aí o ICMS também nós teremos a substituição tributária, que incide no início da cadeia. Você pode ter reduções de base de cálculo, você pode ter crédito presumido, ou seja, é complexo o nosso sistema tributário. Daí porque a razão de ser da discussão e de uma reforma é exatamente para trazer alguma simplificação. E, portanto, em dezembro de 2023, nós tivemos a promulgação da Emenda Constitucional 132, que é a emenda constitucional que muda, em termos constitucionais, o nosso sistema de tributação, repito, para o consumo. Esse foi o ponto de partida. Só que uma vez que a gente tem a Constituição alterada, quando a gente pensa nas normas e como elas são dispostas em nosso país, existe uma hierarquia das normas que coloca a Constituição, obviamente, no topo, mas logo depois da Constituição, nós temos aquelas leis que existem para regular a instituição desses tributos. E essas leis que regulam, essas leis que trazem regras gerais, são leis federais, portanto elas têm validade em todo o país e para todos os entes da federação. Elas são as chamadas leis complementares. Então, é exatamente a Lei 142 que nós mencionamos. Ou seja, a lei que trata, 146 melhor dizendo, a lei que trata sobre as regras gerais da reforma tributária é exatamente a lei complementar aprovada em janeiro de 2025. Por isso que o ano de 2025 ele é tão importante, porque nós temos já o regramento constitucional e nós temos o regulamento da reforma tributária. Vai faltar depois a própria instituição dos tributos por meio das leis ordinárias.
mas nós já temos o regramento. Por isso que este é o momento, esta é a hora de nós compreendermos, porque nós já sabemos quais as mudanças que ocorrerão. Obviamente, ainda haverá alterações, provavelmente esclarecimentos, mas a regra geral ela já está posta por meio da lei complementar. Quais são, então, agora os próximos passos? Veja, nós estamos em 2025. O que é que nós esperamos para os anos subsequentes? Bom, em 2026, nós teremos já uma mudança muito importante, uma mudança nos documentos fiscais. Por quê? Porque a partir de 1º de janeiro de 2026, a nota fiscal, quando emitida, ela já deverá constar os campos próprios para a CBS e para o IBS. Aí você poderia perguntar, bom, e os demais tributos que nós já temos hoje continuarão? Sim, continuarão. Haverá um acréscimo no documento fiscal para que ele contemple um campo específico para a CBS e um campo específico para o IBS. Qual é a alíquota que será aplicada? Haverá a aplicação de uma alíquota teste única de 1%, correspondendo aí 0,9 para o CBS e 0,1 para o IBS. Aí surgem algumas perguntas aqui. Você poderia questionar. Então quer dizer que a partir de 1 de janeiro de 2026, nós vamos continuar com os mesmos tributos que temos hoje e o documento fiscal apresentará mais dois, CBS e IBS. É isso? Resposta sim, é exatamente isso. E aí você poderia perguntar, mas nós vamos ter que apurar esse 1%? Nós vamos ter que recolher esse 1% aos cofres do governo? Bom, nós vamos ter que apurar sim, mas o recolhimento ele não será exigível, o que significa dizer que o Estado não vai cobrar você por este 1%. Mas e se o contribuinte fizer o recolhimento? Bom, se o contribuinte fizer o recolhimento, o valor pago poderá ser abatido dos atuais tributos que temos hoje. Então este é, em resumo, o cenário para 2026. Nós já temos uma alíquota de 1% e nós já saberemos qual é o impacto que terá. Por que uma alíquota teste de 1%? Bom, a lógica da narrativa governamental é que, como o propósito da reforma tributária não é, em tese, a elevação da arrecadação de tributos, eles colocam 1% para eles possam ter base para um estudo de como seria a arrecadação considerando essa nova base da CBS e do IBS. Com isso, eles vão poder dizer, ao final de 2026, qual é a alíquota que realmente entrará em vigor, qual é a alíquota de fato, e aí sim, valendo para o IBS e para a CBS. Ou seja, 1% é para o governo testar qual alíquota será a alíquota final. Quando isso acontecer, aí sim nós já estamos em 2027. Porque em 2027, depois desse um ano de testes da alíquota de 1%, o governo estipula qual é a alíquota definitiva da CBS e do IBS. E aí, apenas em relação ao CBS, o IBS ainda não, apenas em relação à CBS, o governo estipula a alíquota definitiva e aí já entra em vigor na sua totalidade. Veja, como o CBS ele trata das contribuições e a gente tem PIS e COFINS, nesse momento, em 2027, deixa de existir, é extinto o PIS e o COFINS e passa a existir plenamente a CBS. Recapitulando, em 26 nós temos uma alíquota teste de 1% para a CBS e para o IBS, e em 27 o CBS entra plenamente em vigor, PIS e COFINS deixa de existir. Quando isso ocorrer em 27, você deve perguntar, e o IBS? Bom, o IBS ele terá um tratamento diferente, porque CBS são dois tributos federais, duas contribuições federais. Mas ICMS e ISS, que serão substituídos pelo IBS, é mais complexo, porque a gente está falando da arrecadação de estados e municípios.
Por isso que decidiu-se que, em relação ao IBS, ele iria ser ampliado gradualmente. Proporcionalmente, haveria uma redução das alíquotas de ICMS e ISS. Ou seja, nós teríamos um caminho que eles iriam em algum momento se cruzar. Vai reduzindo ICMS e ISS, vai aumentando IBS. Então, de 2028 a 2032, nós temos o período mais desafiador para a gestão tributária. Por quê? Porque nós teremos em pleno vigor dois sistemas de tributação diferentes: o antigo e o novo sistema de tributos sobre o consumo. E eles ocorrerão paralelamente. E aí eu já quero advertir você desse ponto muito importante. Alguém pode pensar, mas 2028 ainda está longe. Veja, essa é a hora de nós entendermos as mudanças, como falei no vídeo de introdução, para antevermos as decisões estratégicas, porque de fato nós teremos uma travessia muito importante aí de 2028 a 2032, culminando obviamente com o IBS entrando em pleno vigor em 2033, quando então serão extintos definitivamente o ICMS e o ISS. Então essa é uma visão geral da reforma tributária sobre o consumo. Isso significa dizer que, se nós já dispomos das regras gerais, se nós já sabemos como essas regras serão implementadas, então cabe agora nós fazermos a análise de qual é o meu cenário hoje e qual é o meu cenário futuro em relação às mudanças que ocorrerão. E aí, portanto, as próximas aulas nós vamos falar exatamente das mudanças. Porque, veja, não se trata apenas de mudança de siglas. Não é que o PIS e o COFINS deixarão de existir em 2027 e entrará a CBS e será igual a apenas mudando o nome. Não é assim. As mudanças são muito mais profundas. Da mesma forma que não é apenas o nome ICMS e ISS que mudarão para IBS, também não. As mudanças são muito mais profundas e é exatamente o objeto deste curso, que você compreenda estas mudanças. Para tanto, eu já convido você para a nossa próxima aula. Porque na nossa próxima aula nós vamos falar sobre os regimes de tributação. Como os regimes de tributação serão impactados? Nós sabemos que existe o Simples Nacional, que continuará existindo, mas será também afetado. Nós sabemos que existem os regimes normais, tanto pelo lucro presumido como pelo lucro real, que em relação ao PIS e a COFINS, não vai fazer mais diferença nem lucro presumido, nem lucro real. Então, em relação ao PIS e a COFINS, essa distinção deixa de existir, mas ela certamente existirá em razão dos tributos sobre a renda, que não sofrem ainda alteração aqui. E vamos falar daquilo que é a coluna fundamental da reforma tributária sobre o consumo, o princípio da neutralidade. O que é isso? Bom, sobre isso a gente fala no nosso próximo vídeo, tá bom? Espero que você possa se beneficiar com esses vídeos. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato pelo nosso e-mail, que está aí certamente na divulgação de onde você visualizou o vídeo, ou por comentários, tanto no YouTube como nas redes sociais. Vai ser importante atendermos você também nessas suas dúvidas, tá bom? Até o próximo vídeo, que Deus abençoe a todos.